pessoal, sou Miro Ferreira, diretamente da barbearia Miro aqui no Campo Belo, com mais um episódio de Papo Afiado. Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a GSB Áudio e Vídeo por ceder os equipamentos para a gente realizar essas gravações. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui um convidado ilustre que conheço há pouco tempo, mas já batemos alguns papos e vejo que ele tem uma história bacana para ser contada. Apresento para vocês o Henrique. O Henrique trabalha na barbearia Dom Ladino, aqui no Campo Belo. E Henrique, boa noite, tudo bom? Pô, boa noite, Miro. Pô, muito feliz aí, lisonjeado de receber esse convite aí, da gente estar trocando ideias aí, compartilhando informações aí. Pô, tô muito feliz aí, lisonjeado. Obrigadão, legal. Obrigado pela sua presença, por ter aceito o convite. Ô, Henrique, vamos falar um pouco da sua vida e a gente bater um papo sobre a profissão de barbeiro, né? Quantos anos você tem, Henrique? Hoje eu estou com 38 anos. Só novinho. Não fui eu que falei, foi ele, Igor. É novinho. Não pode? Desculpa. Meu pai sempre fala, antes de ser novinho. Ô, Henrique, e aí, como que foi que apareceu a profissão de cabeleireiro, de barbeiro para você? Cara, isso daí foi uma questão muito curiosa, assim, porque eu jamais me imaginei ser barbeiro. Eu venho vinha, né, do segmento do CLT. Você trabalhava em que área? Eu lá no comecinho mesmo, meu primeiro emprego, eu comecei em um hortifruti como ajudante geral, fiquei 6, 7 anos mais ou menos aí. Saindo desse primeiro emprego, fiquei 6 meses aí, depois parti para promotor de vendas, fiquei 9 meses, não gostei. E aí parti para o segmento industrial, trabalhando numa empresa no segmento de linha de produção automotiva, né? E aí nessa empresa aí eu fiquei 9 anos e 8 meses. E aí o engraçado é que nesse período aí, né, o meu cabelo começou a cair. Eu sou careca, isso daqui parece que é cabelo, mas é um procedimento estético que eu fiz. Muito bacana, ficou bacana essa micropigmentação. Exatamente, aí, muito legal. Uma micropigmentação que eu fiz, aí dá uma disfarçada. Mas na época meu cabelo começou a cair e minha mãe com uma máquina lá de uso doméstico, eu chamo assim, né, uso pessoal. Eu falei, pô, essa máquina tá parada aqui, me dá ela aí que eu mesmo vou cortar meu cabelo, né? Na época o corte lá na vila, no bairro onde eu morava, 12, 14 reais, não me lembro exatamente. E eu mesmo comecei a cortar meu cabelo. Eu falei, pô, não vou, né? E aí um colega, né, o Wagner, vulgo Sagui, abraço, irmão, você faz parte dessa história, viu? Legal. E aí daí ele pegou e falou, pô, quem cortou seu cabelo? O brother lá, o Maurício, um outro amigo nosso de infância, pô, tá pisando na bola e tal. Você não quer cortar meu cabelo, não? Falei, pô, a gente pode tentar, cara. E aí daí foi assim que eu comecei aí, né? Foi legal, mais ou menos legal. assim. E você é de que região aqui em São Paulo? Eu sou paulistano da Gema, daqui da terra da garoa mesmo. De que bairro que você... Daqui da Zona Sul mesmo. Nascido e criado na Zona Sul. Mais pra Quebrada, mais por aqui? Não, tô mais próximo daqui, ali, região do Jardim Mira, próximo de Diadema. Legal. Tô bem pertinho daqui. E aí, começando com esse amigo aí, como é que é o nome dele mesmo? Todo mundo chama ele de Sagui, né? Sagui. Que legal. O Sagui foi o seu primeiro cliente, então? Foi o primeiro cliente. Depois de mim, né? Eu mesmo comecei aí, depois ele foi o primeiro, assim, real, assim. Na época eu comecei cobrando R$5, né? Você fazia em casa ou tinha já um espaço? Negativo, na cozinha de casa. Foi o e primeiro. Aí continuava trabalhando nessa indústria automobilística? Automotiva. Isso, linha de produção automotiva, sim, né? Sim. E fiz esse primeiro atendimento nele, sendo muito querido lá no chão de fábrica lá. Aí ele pegou, pô, o Henrique tá cortando o meu cabelo e tal, pô, a galera, é mesmo, você tá cortando? Pô, vou lá fazer um teste. E aí foi outro. O engraçado, Mira, é que nessa época, eu tava quase para me matricular no Senai para fazer um curso profissionalizante de operador de máquinas de turno, CNC no caso, né? Sim. E aí, quando tudo isso aconteceu, eu fui pegando gosto e falei, cara, eu levo o jeito, bicho. E aí começou começou outro, aí minha mãe pegou, né? Pô, você tá cortando o cabelo dessa galera, já corta o cabelo dos meninos também, meus irmãos mais novos. Sim. Aí, eu falei, pô, cara, eu tô com essa maquininha aqui,
não sei nem se pode falar a marca, pode Pode, falar a marca? lógico. Uma máquina Britânia, cara. A Britânia é bem doméstica mesmo. Exato, aí daí, pá, máquina Britânia ali, aí começava a esquentar, perdi o corte. Sim. Falei, pô, é hora de começar a investir. E aí, quando eu vi que... Você eu tinha não... quantos anos aí quando você começou? Cara, eu devia ter aí mais ou menos uns 27, 28 anos. Né? Já fazem aí 10 anos aí desde esse início. E aí eu falei, cara, eu preciso começar a investir. Aí dessa Britânia eu parti para uma outra um pouquinho melhor. Aí já comprei uma máquina de acabamento já ok. E aí quando eu vi que eu tava, pô, legal, eu falei, é isso que eu quero fazer, cara. Eu falei, pô, vou fazer o seguinte... Eu tô aqui com 6 anos na época de empresa, eu vou ficar aqui, vou me aperfeiçoando. E aí, quando eu me desligar da empresa, eu pego uma parte da rescisão e invisto no meu negócio, numa barbearia. Exato. Aí fui começando a investir. Com 1 ano e meio que eu já tava cortando, já tava pegando, já desenrolando legal, já uns cortes legal. Aí eu fui. Desculpa. E não, só te cortando, não te cortando, mas já cortando. E como que você aprendeu assim? Você foi meio que autodidata? Ou você foi fazer curso? Ou viu vídeos? Como que foi esse aprendizado aí? Legal, legal. Cara, eu ficava horas no YouTube. Que legal. Horas no YouTube, né? Já vi entrevistas de pessoas que já passaram por aqui e falou... Uma delas foi o Emerson mesmo. Sim. Falou, cara, a pessoa, se ela quiser ser barbeiro hoje, ela consegue, né? Tem inúmeras formas aí de se aprender. Hoje as possibilidades são muitas, né? Então, assim, quando eu vi que levava jeito, assim, eu peguei e me dedicava... Tipo, o tempo que eu tinha livre, eu ficava horas vendo vídeos e aí colocava em prática. Claro que uma coisa é teoria, outra coisa é prática, né? Mas... E aí eu fui pegando. Mas também fazendo, uma hora você vai melhorando, né? Literalmente. E aí, com 1 ano e meio que eu já tava atendendo, assim, a domicílio. Não, nessa época eu não atendia a domicílio, eu atendia só em casa. Aí eu montei coloquei uma cadeira lá, um espelhozinho e comecei, né? A galera ia em casa e também cortava da galera na hora do almoço lá. Na empresa? Na empresa, na hora do almoço eu cortava, tipo, em 1 hora eu cortava 3 cabelos, era a produção mesmo. Né, muito louco. E aí foi indo, e aí vem a parte que, pô, acho que na época foi meio que desesperador, né? Mas isso daí foi meio que uma virada de chave. Foi quando eu fui desligado da empresa, eu falei, agora vai. Entendi. Com 9 anos aí, 8 meses, fui desligado, falei, putz, é agora. Agora eu vou partir para montar o meu negócio. Aí só que a empresa não me pagou, né? Tá correndo aí o processo na justiça até hoje, mas há males que vem para o bem. Por que que eu falo isso, Miro? Porque eu tava com muita expectativa. Eu falei, meu, vai dar certo, cara. Vai dar certo. Mas... Não era a hora ainda. Pensando hoje, aquela não seria a hora. Entendi. E aí, com certeza, eu iria me frustrar, poderia até desistir, talvez. Desistir, sei lá, e voltar para a área que você trabalhava, né? Exatamente. E aí, daí, aconteceu isso daí, eu falei, caraca, e agora, bicho? Pô, como eu já atendi uma galera lá, né? Eu falei, pô, vou atender a domicílio, né? Só que na época eu cobrava R$20 para atender a domicílio. Nessa época eu morava na região de Palelheiros, extremo da Zona Sul. E aí eu saía de lá aos finais de semana, na semana, e vinha pra cá. Tinha semana que era ok, só que tinha semana que não era. E eu falei, cara, eu não vou conseguir manter você minha tava família. dependendo só dessa renda? Só disso. Entendi. Só disso. Aí eu falei, caraca, agora azedou o pé do frango, bicho. Entendi. E aí foi quando eu conversando com a minha ex-companheira, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, vou partir pro aplicativo. Ela falou, cara, vai pra cima. E aí foi quando eu peguei, meti as caras, financei um carro. Loucura. O aplicativo você foi pro Uber da vida? Foi pro Uber, mas nunca abandonei o segmento da barbearia, né? Aí fui pro Uber e aí fazia Uber de dia, atendia os clientes a domicílio aos finais de semana, né? Às vezes na semana ali os do bairro, os mais próximos, né? Aí o que acontece? Vem a pandemia. Puxa. Aí a pandemia acabou prejudicando muita gente, né? Até nós profissionais da beleza aí, com né? Com certeza, muito. Inclusive bastante mesmo, né? Teve aquela fase de fechar os comércios, né? Fechar tudo foi... Exato. E talvez aí, para você, o domicílio não melhorou? Porque eu, quando teve aquele negócio de fechar, eu fui meio que atender cliente em casa, né? Com todo aquele
aquelas precauções de máscara, propé para entrar na casa dos clientes, tira o sapato. E você conseguiu trabalhar nessa época no domicílio ou não? Então, aí o que que acontece? Eu tinha só aqueles clientes já certo já. Mais fixo, né? Fixo, exato. Tipo, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, eu não tinha a carteira de clientes que eu tenho hoje, Sim. então, assim, aquilo ali foi o suficiente para eu me manter naquele momento, Sim, né? sim, sim. Só que daí as contas foram se acumulando, né? Eu cheguei a ficar devendo 3 meses de aluguel, né? Só que a proprietária foi muito gente boa. Dona Maria, beijo, né? E aí eu peguei e falei, puta merda, e agora? Mas aí Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Um brother que trabalhava nessa indústria comigo, lá ele era engenheiro, e aí ele assumiu a gerência de uma outra empresa no mesmo segmento. Sim, sim. E aí, bem no meio dessa loucura toda, aluguel atrasado, prestação do carro atrasado, porque eu fiz meio que uma loucura no carro, dei pouquinho de entrada, E parcela lá em cima, cara, perder de loucura. vista. 2 parcelas do carro atrasadas, aí ele me ligou, Henrique, pô, sei que você tá fazendo aplicativo, cara. Tô precisando de operador aqui, você não quer vir não? Eu falei, irmão, põe no time aí, pelo amor de Deus. Vinícius, tamo junto, irmão. Aí voltou. Aí voltei, mas vale frisar, vale, né, pontuar que nunca deixei a barbearia, Sim. né, nunca deixei de atender. E aí lá, né, apesar de ser Aí do deu uma mesmo aliviada segmento, financeiramente pô, cara, deu uma aliviada, fui colocando aos poucos a casa em ordem, né, só que aí também essa época foi bem puxada, porque eu trabalhava na empresa de dia, das 7 da manhã às 5 da tarde. Aí saía da empresa, ia fazer aplicativo, isso para botar a casa em ordem, Sim, né? sim. E aos finais de semana Cabelo. atendia a domicílio. Aí nos Sim. finais de semana eu começava a atender tipo meio-dia do sábado, atendia até umas 4 da tarde. E aí terminava de atender, ia pro aplicativo, então foi Sim. isso tudo para botar a casa em ordem, né? Mas foi o necessário ali, né, para Sim. conseguir tá me restabilizando aí de novo, né? Que legal. E quanto tempo você ficou nessa? Cara, quase um ano. É. Quase um ano aí, nessa loucura de empresa, aplicativo e atendendo aos finais de semana. E aí o próximo passo foi trabalhar na Dom Landino? Não. Aí daí nessa empresa aí, eu tava trabalhando demais, cara. Eu falei, puta merda, mano, tô ficando estressado, cara. Eu preciso, sei lá, me dedicar em uma coisa só. Aí foi quando eu optei por parar de fazer aplicativo. Entendi. E aí falei, eu vou ficar só na empresa e atendendo Os cabelos. isso, a galera. depois do expediente aos finais de semana, né? Sim. Atendia nessa empresa, eu também atendia na hora do almoço lá, cortava Sim. o cabelo de uma galera lá, né? E aí daí eu falei, pô, vou ficar só nisso. E assim foi indo. E o carro que eu tinha financiado, eu falei, pô, não quero mais fazer Uber, então não há mais necessidade de ficar com esse Sim. carro. Aí consegui vender assim, um achado, né? Falei, cara, me dá X dinheiro e assume as parcelas. O comprador assumiu, eu falei, pô, cara, que bom. Aí ali Sim. já me aliviou já um bocado já. E mais ou menos com um ano de empresa, toda segunda-feira era uma tortura pra mim, cara. Porque eu atendia aos finais de semana, nessa época eu já tava atendendo bem mais. Sim. E eu falava, pô, bicho, minha máquina pesando 200 gramas, eu pegando um peso do caramba aqui, cara. Eu falei, pô, não tá errado Era isso aí, pesado cara. o trabalho. Era trabalho pesado, cara. Mão, braço todo queimado, eu carrego cicatriz, queimadura até hoje Sim, no braço sim. aí. Né, nesse calorzão que tá fazendo aí, lá dentro do chão de fábrica lá, Imagino. tipo 20, 30 máquinas ligadas a 200 graus, meu, parecia que você tá Nossa, dentro de mãe uma do céu. sauna, né? E aí toda segunda-feira era uma tortura pra mim, assim, porque eu falei, pô, tá errado Passava isso o daí. final de semana fazendo o que gostava e depois na segunda. Literalmente. Aí daí aconteceu uma situação dentro da empresa, né? Onde eu peguei, fui revezar na máquina de um colega. Pode até parecer que foi meio que sacanagem, só que não. E aí daí ele deixou o olerite dele bem assim, ó, na prancheta, assim. Quando eu olhei, o bacana ganhando R$ 500 a mais que eu, né? Falando de grana, eu falei, pô, mano, eu sou mais produtivo que Não é o cara ganhando possível. R$ 500 a mais que eu. Falei, não, tá errado isso daí, né? Aí cheguei no meu encarregado, mas aí eu fui bem justo, né? Falei, ó, olha, Edmar o nome dele. Falou, Edmar, é o seguinte, o Ricardo, ele não tem nada a ver
Mas eu não acho justo, eu já tô 1 ano na empresa, sem falta, sendo produtivo, e eu me vejo na condição hoje de reivindicar um aumento, um reajuste salarial, né? E aí daí ele pegou e falou, pô, vou falar com o gerente geral e tal, e aí eu te dou uma posição. Só que daí eu já vinha da outra empresa já, que o pessoal lá meio que não foi honesto comigo, né? Eu falei, putz, cara, Outra vez. eu vou falar direto com o homem lá, né? Aham. Eu não me recordo o nome dele agora, me fugiu da mente. Vou falar direto com ele lá e vamos ver o que que dá. Seu Eduardo, lembrei. Aham. E aí na semana seguinte eu tive uma reunião com ele, rápida que nem nós estamos aqui. Aham. Eu falei, pô, seu Eduardo, obrigado por me receber aí e tal. É o seguinte, eu já tô 1 ano aí, sem falta, produtivo. E, né, tem funcionários que não vêm ao caso, recebendo a mais do que eu, sendo menos produtivo. Então me vejo na condição de reivindicar um aumento salarial e tal. E é isso. Aí ele pegou e falou, pô, Henrique, legal aí o seu posicionamento. A empresa, ela rasga elogios ao seu respeito, tal. Só que aqui nós temos uma política, né, de reajuste salarial só pós-dissídio. O dissídio é agora em novembro, né? Sim, sim. Então, com certeza, o seu salário vai ser reajustado. Nessa época que eu conversei com ele foi no mês de agosto, mais ou menos. Entendi. Meio de agosto, né? Faltava De 3 meses aí. 2021 aí. Aí daí eu falei, olha, seu Eduardo, com todo o respeito, né, não é, a minha motivação não é desrespeitar a empresa, afrontar o senhor, mas a empresa sabe o que é melhor para a empresa, eu sei o que é melhor para mim, aí eu vou me lançar no mercado aí. Ele, cara, parabéns pela sua atitude, vai lá e boa sorte. Isso numa segunda-feira, aí eu Sim. desci no chão de fábrica, falei com o meu encarregado de mal, seguinte, aí de uma forma mais descontraída, amanhã eu vou dar o cano, hein? Ele, Coebel, vai dar o cano? Eu falei, vou, pô. Vocês não querem me dar um aumento? Eu vou procurar minha melhora. Aí ele falou, mas você já tem uma empresa aí que você vai fazer entrevista? Eu falei, não, agora eu vou fazer o que eu gosto. Sim. Ele, o quê, cara? Eu falei, eu vou cortar cabelo. Ele, mas tem alguma barbearia já certa pra você ir? Eu falei, não, vou sair batendo de porta em porta aí, cara. Ele, cara, beleza, se você dá o cano, não der certo, você vai perder o dia, você sabe, né? Eu falei, opa, tamo aí, tamo pra jogo. E aí o jogo virou, né? Entre aspas, né? No dia seguinte, eu peguei, dei o cano, faltei. E aí, qual foi a minha estratégia? Assim, como eu morava no extremo da Zona Sul, eu não tinha tanto cliente pro lado de lá. Era mais pra cá. Mais pro lado de cá, que todo final de semana eu vinha pra cá, né? E aí, daí, o que eu falei? Eu falei, eu vou dar um giro lá no bairro. Eu já tinha algumas assim Sim. que eu falei, eu vou passar nessa, que tá lá próximo, e aí a galera pelo menos consegue chegar até mim Sim. lá, dando certo, e aí pelo menos eu tenho ali um capitalzinho pra começar, né? Aham. E assim eu fiz, aí eu saí de casa por volta de 9h30, 10 da manhã, eu falei, as barbearias lá tudo abre esse horário mais ou menos, e aí eu fui numa primeira próximo do Shopping Interlagos, o profissional lá que me atendeu, me recebeu, ele pegou e falou, olha cara, aqui a gente tá com o quadro completo, né, infelizmente, falei, pô, legal, bacana. E aí eu peguei andando, próximo da Avenida Irvante, não sei se você conhece, Sim, conheço. essa diquinha Conheço, ali. conheço. E aí eu fui numa outra, né? E aí o proprietário, que também é barbeiro, tava lá recebendo uma moça, né? Conversando com ela sobre, não me recordo o que, ele falou, pera aí que eu já vou te atender já. E aí ele terminou lá com a moça e me chamou, falou, pá, pois não, eu falei, cara, não sei como é que tá o seu quadro de funcionários aí, seu time de barbeiro, mas aí se você não tiver completo e você tiver uma vaga, pô, gostaria de estar, se tivesse me colocando aí no time aí e tal, dependendo de como for. Aí ele falou, olha, cara, mas você é barbeiro e tal, e eu fui e contei minha verdade pra ele, lógico, né? lógico. Falei, cara, eu vou ser bem sincero com você, cara, isso daí foi em 2021, eu corto desde 2015, nunca trabalhei profissionalmente, nunca tive minha barbearia, nunca trabalhei pra ninguém, sempre atendendo na hora do meu almoço na empresa, aos finais de domicílio, semana, a domicílio, então foi sempre assim. E aí ele falou, você tem foto aí dos seus cortes? Falei, tenho. Na hora que eu mostrei, ele falou, pô, cara, você sabe cortar, cara. Cara, se quiser, a vaga é sua. Falei, é mesmo? Tô dentro. E aí ele... Isso foi no mesmo dia que você deu o cano? No mesmo dia. Na segunda unidade, eu fui na primeira, tava fechado o A quadro. segunda barbearia. Na segunda cantou. E aí, aproveitando também, Marcelinho, obrigado. Proprietário da barbearia Estilo Hair. Top. Legal, legal.
E aí ele me deu a oportunidade aí foi o meu começo, cara. Entendi. Aí ficou quanto tempo lá com o Marcelinho? Lá eu fiquei pouco tempo, fiquei 5 meses, né? Entrei em agosto, dia 18 de agosto, né? Aí daí só pra não perder o time, né? Fechei lá, no dia seguinte eu fui na empresa, pedi as contas, Sim. o proprietário da empresa, o CEO da empresa me chamou, o senhor Davi, falou, cara, legal a sua atitude aí, né? Se não der certo lá, você pode voltar aqui que as portas vão Deixou estar portas abertas. abertas, né? Saiu do jeito que tem que sair, não Isso. pelas portas, pela porta da frente, não pela porta do fundo. Isso, do mesmo jeito que ele me recebeu, um patrão assim, pô, super ali com a galera ali, né? Ele sempre, né? Enfim, isso daí pra mim foi muito gratificante, essa palavra dele. Ó, vai lá, se não der, você volta, não Sim, precisa sim. fazer nada, só volta a falar comigo, a vaga é sua, né? Mas aí, como quis Deus, falou, não, sua hora chegou. Ah, vamos no cabelo. E aí, fechei lá com o Marcelinho, ele me contratou, isso numa terça-feira, ele falou, ó, você tá lá na empresa, faz o seguinte, resolve suas coisas lá, se você resolver, quinta você começa. E assim eu fiz, aí eu fui no outro dia, pedi as contas, aconteceu tudo isso, na quinta eu fui, peguei os meus equipamentos, já tinha todo o equipamento, no início Já tinha, a Britânia já tinha... Não, esquece já, o nível já tinha subido já, né? Já tinha investido pesado, eu era viciado, Miro. Eu cheguei a ter, tipo, mais de 10 máquinas, né? Pô, cara, eu trabalhava... Só dá uma olhadinha na minha bancada. eu tô vendo daqui, é isso, cara, barbeiro é uma coisa muito louca, né, gente? Terrível. E aí, daí, na quinta-feira, eu peguei, montei lá minha bancada, né? O engraçado é que quando eu era operador de máquina, eu ganhava tipo 9,50 por hora. Entendi. E aí eu criei uma expectativa na minha cabeça. Você criar expectativa é uma coisa muito louca, né? Muito arriscado isso. Falei, cara, eu ganho 9,50 por hora aqui. Se eu cortar um cabelo por hora, eu vou estar ganhando aí, na época, acho que o corte nessa barbearia do Marcelinho era R$20. Se for 50%, eu vou estar ganhando 10. Pô, já é 50 centavos a mais. Pelo menos Isso só cabelo, mas se eu fizer um cabelo e uma barba, já aumenta um pouquinho, né? E outras coisas aumenta mais um pouquinho, né? E o que acontece? 0 clientes, só os clientes, os poucos que eu tinha lá fixo, cara. Então aquela expectativa foi... Foi bem difícil o começo, eu, falando de grana assim, cara, tipo, na empresa eu ganhava R$2.200, R$2.300 na época. E aí, quando eu migrei pra barbearia, tipo, eu ganhava 750. Caiu pra muito menos da metade. Exatamente, cara. Aí é a hora de decidir, hein? Aí é a hora de, Mas aí rolou uma conversa antes, né? Antes de eu pegar e tomar essa decisão de migrar do CLT pra barbearia, teve uma conversa lá com os meus filhos que já eram grandes já, com a minha ex-companheira. Eu falei, olha, pode dar muito bom, mas pode dar muito ruim. Posso contar com vocês? Se der ruim, não, vai pra cima. Tal. Né? E eu vou até aproveitar aqui, com certeza ele vai ver, ele vai ficar muito lisonjeado, mas o meu filho mais velho, Gustavo, quando eu comecei nessa barbearia e ganhar 700 por mês, cara, ele que segurou as pontas, né? Que legal. Tipo, na época ele trabalhava, ele, a mãe dele, numa oficina de confecção. Ele ganhava aí mais ou menos R$1.200. Ele ficou, tipo, 1 ano sem ver R$1 do salário dele, Puxa cara. vida, que legal. Filhão, sua hora vai chegar, viu? Esqueci de você, não. Mas eu Que tô legal. muito feliz, assim, tipo, aconteceu isso, falando do meu filho, aí hoje ele passou pela Dom Ladino, ficou 1 ano lá e hoje tá Que legal, atendendo que legal. na Chácara Santo Antônio, né? Que legal. Mas aí no Marcelinho, R$700, depois foi melhorando gradativamente, né? Por discordâncias, né? Mas também não diferente de quando o CLT, batemos um papo, falou, pô, cara, obrigado pela oportunidade, mas... Sempre agindo honestamente. Exato, fui lá outras vezes, me recebeu super bem e tal. E aí eu passei por uma rua depois, né, da onde era essa primeira. E aí nessa primeira eu fiquei 1 ano lá, Sim. né, na Brothers Barbearia, Heraldo Rufino, né, Heraldão lá, nós fechamos uma parceria lá, legal, e até que também chegou um momento, por discordâncias depois de 1 ano, pô, cara, obrigado aí pela oportunidade, Lógico. mas aí o engraçado é que antes disso, de ter esse papo de
nós finalizarmos aí, terminarmos a parceria. Eu atendi a domicílio em um condomínio em Santa Amaro, que inclusive eu atendo até hoje, né? E pouco antes de fechar essa parceria aí, de encerrar no caso com a Brothers Barbearia, com o Heraldo, eu em um atendimento lá, atendendo um cliente, né? É meu cliente, mas também foi meu ex-cunhado, ele mora nesse condomínio. E aí ele, cara, pô, mano, você já corta já há tanto tempo já, bicho. Tem um amigo meu, que é muito amigo de um brother lá, que vai inaugurar uma barbearia no Campo Belo, cara, não interessa pra você? Né? E eu falei, pô, me dá o Instagram dele aí, pô. E aí ele me deu o Instagram do... Emerson Leal. Que isso? A lenda viva. E aí foi muito louco, porque é assim, cara... Bom dia com Jesus! Semelhante atrai semelhante, cara. Muito louco. Aí, pô... ele me falou isso e o engraçado foi que, tipo, eu esqueci. Entendi. Esqueci. Aí, voltando lá, atendendo na barbearia, nessa que eu fiquei 1 ano, atendendo lá, aí houve uma discordância, que aí já teve um papo um pouquinho mais quente, mas assim, Sim. sem perder o respeito e tal. E aí daí o proprietário pegou e falou, pô, infelizmente a gente vai ter que encerrar a parceria aí, cara. E nessa época eu tava passando por questões pessoais, assim, que eu Sim. falei, pô, cara, você sabe que eu tô passando por umas questões difíceis aí, cara. Pô, pra me ajudar e se você puder me ajudar, cara, vamos segurar aí pelo menos mais 1 mês só até eu me organizar. E aí daí depois eu te entrego sua cadeira e toco minha vida, né? E assim foi. Ele falou, não, fechou, tranquilo. Miro, nesse mesmo dia eu fui atender nesse condomínio de novo, né? Nessa época eu atendi em dias aleatórios lá, né? Eu fui atender nesse dia lá de novo, e aí daí o meu ex-cunhado falou, e aí, mandou mensagem pro cara? Pô! Falei, puta merda, é mesmo? Eu falei, agora tem que mandar, né? Tô precisando. Deu ruim lá na outra, eu falei, pô, tem que mandar agora. Aí mandei, pô, cara, eu sou amigo de fulano, que é amigo do Léo Pacheco, seu brother e tal. E eu não sei como que funciona tal, mas eu queria me candidatar aí à vaga de barbeiro tal. E mandei, né, no direct, Instagram tal. No mesmo dia ele me respondeu, ele falou, olha, me chama nesse número aqui. Não foi no mesmo dia não, perdão, eu mandei tarde já, cheguei tarde. Mandei tarde, aí daí ele pegou e falou, olha, me liga nesse número aqui, que é o número pessoal dele. Isso no outro dia, né? E aí mandei, opa, tudo bem? Eu te mandei um direct ontem e tal, me chamo Henrique, queria me candidatar à vaga de barbeiro. Ele, você é da onde? Eu falei, cara, eu sou aqui próximo de Interlagos. Ele, pô, cara, pertinho. Dá pra você vir aqui pra gente conversar? Falei, claro. E aí, tava atendendo na barbearia, mas eu não falei nada, né? Fiquei quietinho, atendendo lá, e daí O cara saí tinha dado mais 1 mês, né? Falei, vamos ver, né? Vai que não rola a parada, né? Sim. E aí peguei e vim aqui, né? Tava mó bagunça lá, Dom Ladino, passando por um processo de reforma e tal. E aí eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente e o sócio dele, Davi, né? E o pedreiro que tava lá na época, lá no dia. Falou, vamos ali tomar um café na padaria. Primeiro ele me apresentou a estrutura, ó, aqui vai ser sala assim, assim. Tava mó bagunça, não dava pra entender muito bem, né? Aqui vai ser o chão de fábrica e tal, mas aí eu já me encantei já. Um projeto bacana, né? Projeto bacana e tal. E aí nós fomos na padaria, tomamos um café, e aí ele começou a contar a história dele, né? Você ouviu, né? Que ele de Duque de Caxias, foi pro Vidigal. E aí eu me encantei, cara. Eu falei, caraca, bicho. O engraçado é que ele é 1 ano mais novo do que eu, só que com a mente, pô... Não, a mente do cara... Ele é diferenciado. E esse foi o nosso primeiro contato, ele contou a história dele e tal. Eu contei a minha, né, tudo isso que eu falei aqui. Ele falou, pô, eu vi verdade em você, cara. Qual o tamanho da sua camisa? Falei, G, ele, pô, bem-vindo ao time. Eu falei, que legal. Puta merda, não acredito, cara. Aí pegamos ali, nos despedimos, tal, montei na moto, cara. Quando eu virei a esquina, cara. E no mesmo dia eu mandei mensagem com ele, cara, eu não chorei na sua frente porque eu fiquei com vergonha, bicho. E assim foi o início aí, o meu primeiro contato com o Emerson Pereu aí na Dom Ladino. Legal. Uma figura, né? Um cara que tem ideias assim ultramodernas, né? Sabe conversar, sabe falar.
o Peril é realmente, ele é diferenciado, né? E aí, você começou a trabalhar e quando abriu a barbearia, ele atendia em outro local, né? Era uma parte de cima de um salão, né? E aí abriu, você tá lá já faz o quê? Desde o início. Faz Vai fazer 2 anos. 2 anos. 2 anos. 2 anos agora em fevereiro. 2 Completa anos. 2 anos aí a Dom Ladino, Unidade Campo Belo. E formando barbeiros, né? Formando barbeiros. A- Já a- passaram alguns por lá, né? O que você pensa do futuro? O que você tem sonho de ter uma barbearia para você? Você tem um sonho de também ter um negócio seu próprio? Como é que você vê esse futuro aí, sei lá, nos próximos anos? Sobre a sua profissão, assim, o que você quer, o que você visualiza, a perspectiva que você tem para frente. Certo. Olha só, eu tenho uma enorme gratidão pelo Emerson, pela Dom Ladino. Muitas pessoas me perguntam isso. E você não vai ter a Sim, sua? sim. Eu acho que tudo tem um lado bom e um lado ruim. Sim. Você ser proprietário tem um lado bom e um lado ruim, e você ser colaborador também, né? Sim. Quando eu cheguei quando eu iniciei na Dom Ladino, né, eu não tenho nenhuma vergonha de falar, e a metodologia do Peril do Emerson é uma coisa que eu ainda não tinha visto, não tinha vivido. Começamos lá, eu com 36 anos de idade, Miro, eu nunca tinha lido um livro. Nunca tinha lido um livro. Eu jamais estaria aqui se você me convidasse para vir aqui no início. Falar, não vou. Eu, hein? Entendi. Eu não ia estar falando, né? Pô, não teria vindo. Moral da história. Ponto. Então, influenciou você até culturalmente. Que isso, cara? Né? Ali nós tínhamos ali no início treinamentos pelo menos umas 2 a 3 vezes por semana. Né? Nós pegávamos ali livros aleatórios, líamos ali uma página, um parágrafo. Nada a ver com cabelo. Nada a ver, nada a ver. Muito bacana. E aí daí ali foi destravando algumas coisas dentro de mim, né? Ele pegou e falou, olha, cara, você que nunca leu, eu nunca tive problema com isso, né? Eu falei, cara, eu nunca li um livro na vida. Sim. Falou assim, ó, começa, cara, tipo, você não tem o hábito de ler, começa lendo 10 minutos, começa lendo uma página, mas começa. E assim, um livro que eu já vou te indicar é do Thiago Brunet, especialista em pessoas. E aí eu zerei esse livro. Zerando esse livro, aí daí ele falou, cara, você tem que aparecer na internet, cara. Aí ele adotou a metodologia que ele fala até hoje, só vende quem fala. Só vende quem fala. Só vende quem fala, né? E aí se você não aparecer, ninguém vai te ver. E aí eu comecei e tal, começava a postar as leituras, aí daí um outro brother em atendimento a domicílio, ele, pô, Henrique, eu tô vendo que você tá lendo, cara, tem um livro aqui muito bacana, que chama-se O Segredo. Cara, esse livro ele é sensacional, tal, ele fala de lei da atração, tal, que tudo começa na nossa mente. Falei, pô, já li um, vou ler outro. Vamos ler outro. Vou ler outro. Aí, pum, li esse livro, aí minha mente explodiu. O que eu quero dizer com isso em relação à sua pergunta, né, cara? Eu sou tão grato por isso que eu não me vejo saindo da Dom Ladino, Sim, né? Eu e o Peril, nós não somos próximos, assim, de estar, tipo, um na casa do outro, mas nós temos um elo, assim, aqui ele não precisa me falar nada para entender do jeito que ele quer, do jeito que ele gosta, né? Eu acho que isso não tem preço, cara. Questão de grana, tal. O pessoal fala, tá rico, tá, né? Até muitos vão dizer assim, pô, tá tendo podcast, tal. Mas eu acho que isso daí é resultado daquilo que você entrega, da forma como você se posiciona, né? Então, assim, hoje eu não me vejo tendo meu próprio negócio. Eu quero tá alavancando a Dom Ladino. Eu quero ser um arco, né, para Dom Ladino, né? Hoje eu me profissionalizei em microcapilar, em técnicas de nanobarba que causam um preenchimento, assim, para aqueles que têm falha, né? Sim. Isso daí, eu concluí esse curso esse ano, é uma coisa que vai acontecer, é uma coisa que eu vi lá, trabalho de formiguinha. Sim, sim. Então, assim, eu não me vejo tendo hoje o meu próprio negócio, hoje, né? Amanhã a Deus pertence, né? Sim, lógico, mas lógico. Hoje eu quero ser um arco, assim, na Dom Ladino, né? Que também está em expansão, né? Ele tem um pensamento de abrir várias frentes, né? Já abriu uma na Chácara Santo Antônio lá, inclusive Gustavo, né, seu filho, tá lá. Muito bacana. A primeira vez que eu te vi, né, a não ser nos vídeos aqui, que eu acompanho a Dom Ladino desde o começo,
sempre eu te via, ver alguns vídeos. Eu fui na barbearia falar com o Peril e é uma coisa que é muito importante hoje, que muitas pessoas não dão tanto valor, é o jeito de receber as pessoas, né? Porque barbeiro, cabeleireiro, tem muito essa mania de chegar um barbeiro, um concorrente, o cara já olha, né? Pô, o que ele tá fazendo aqui? Uhum. O Peril, eu conheci o Peril na Barber Week e ele falou assim: pô, você é do Campo Belo, vou passar lá pra tomar um café na sua barbearia. Eu falei, não vai passar nada, né? Um dia ele chegou aqui, pô, vamos tomar um café, sabe? Pô, que legal sua barbearia e tal. Não é um cara que olhe pra mim e veja um concorrente, vê mais um amigo. E foi o que você me passou no dia que eu fui lá, né? Que a gente se conheceu. É muito bacana isso e para os novos que tá vindo aí, para essa galera que tá começando na área, a área tá cada vez ficando mais importante, né? Tem pessoas que já têm o sonho de ser barbeiro, uma coisa que antes só ia porque não tinha outra possibilidade na vida. Pô, então eu vou cortar cabelo, né? Uhum. Então, o jeito que o Peril e o que o Peril fala, que ensina, esse respeito aos outros, né? Essa amizade, esse ajuntamento, né? Eu vejo o Peril tem um não é um clube lá, esqueci o nome, Uma bem, né? Como é que é? fraternidade para Uma esse movimento. fraternidade, para esse envolvimento. Pô, não é tão bacana? Não poderia ter de barbeiros também? Pô, nós trabalhamos na mesma área, nós disputamos o mesmo espaço, porém, cada um tem sua especialidade, né? Sim. Cada um tem seu jeito de trabalhar, cada um tem o seu espaço definido. É muito bacana isso. O que eu gostei quando eu te conheci o Peril, foi muito disso. O que você acha também disso? O que você acha sobre Sem isso? dúvida, sem dúvida. O que me chamou bastante atenção na metodologia, na forma de trabalho do Emerson foi justamente isso. Porque eu passei por 2 barbearias, né? Tipo, você sendo colaborador, se você começa a formar uma cartela de clientes, uma cartela grande, né? Essa pelo menos foi a sensação que eu tive nas que eu passei. O proprietário, ele já olha meio assim e fala, opa, eu tô aqui também, né? E aí, daí, o Emerson, não, ele tem uma mente de empreendedor, assim, diferenciada, que ele pega e fala, futuramente eu não sei, mas eu pretendo sair da operação, então preciso gerar relacionamento dos meus clientes com os meus profissionais. E aí, daí, você entendendo isso, você passa a olhar o seu colega de profissão também desta forma, né? Por exemplo, indo visitar a barbearia, trocando ideias, né? Que eu acho isso importante para o crescimento de ambas as partes, assim. Que legal, sabe? que legal. Para você hoje, o que é ser barbeiro? Pô, Essa cara, pergunta eu faço para todo mundo. O que é ser barbeiro para você? cara, ser barbeiro é não precisar trabalhar nenhum dia sequer. Pelo prazer de se fazer o que gosta. Quando eu cheguei aqui, você me perguntou, né? Pô, tá de folga hoje? Falei, ontem também. Você, pô, você trabalha de domingo também? Também. Então, ser barbeiro é isso, né? Você fazer o que gosta, não ter dia pra... Diferente daquilo que você chegava lá na fábrica e falava, poxa, eu aqui de novo na segunda-feira. É prazeroso, cara. Você está ali numa posição onde você pode elevar a autoestima do seu cliente por meio da beleza, assim. Sem contar que você acaba aprendendo muito também, né? Exatamente. O papo, a conversa, né? O barbeiro é aquilo que todo mundo é o chavão, é o psicólogo. A pessoa fala, barbeiro é meio psicólogo, mas é isso mesmo, né? Literalmente. O cliente, principalmente o homem, né? O cliente homem, ele gosta de falar da vida dele, dos problemas, né? Uhum. Junta e ele pergunta da sua vida. Então é uma coisa mais profunda do que só ele vai cortar o cabelo. Lógico, tem uns que só vai cortar o cabelo, né? Mas tem aqueles que você aprende, você ensina, né? Tem Isso. muita coisa, muito disso, né? Literalmente, há essa troca aí de afeto aí, né, em relação ao profissional e o cliente ali. Então isso é muito gratificante, cara. O tanto que eu aprendi,
né? Tem alguns fatos engraçados, mas tem um que me chamou bastante atenção, de o cliente, isso também acho que vai muito de como você se posiciona também. O cliente olha para você, talvez vê potencial em você ali como profissional, né? Mas vê que ainda você é meio que leigo em algumas coisas, né? E aí uma dica ali, outra ali, você acaba aprendendo, cara. Coisas que eu não fazia, por exemplo, de como trabalhar a grana que eu ganho, Sim. né? Sim. E isso é muito gratificante. O cliente ali sentado, um bate-papo, a mente, bum! É verdade, é verdade. Isso é muito Tá gostoso. sempre vindo alguma coisa nova, um aprendizado novo. Você que nesse pouco tempo que você está trabalhando exatamente em barbearia, não cortando cabelo você já corta há muito mais tempo, mas trabalhando. Como que você vislumbra o futuro da barbearia assim? Porque o que acontece, que eu sempre falo, é o seguinte, a barbearia ela ficou meio que, o nome principalmente, ficou meio perdida, né? E de um tempo para cá voltou se chamar, exaltar, olha, a barbearia. O que você vê para frente, assim, para frente nos próximos anos no nosso ramo? Cara, eu acho que vai crescer muito, né? A barbearia, eu posso estar enganado, mas eu acho que o nome barbearia voltou aí de 2015, 16 pra cá, que foi bem no meu É, comecinho, quando eu comecei. 2010, por ali, É, foi por ali, foi por ali. perfeito, né? É. E aí, meu, uma coisa, bum, né? Penteados, técnicas, degradê, que Eventos, não né? existia eventos gigantes, tal, né? Tá tendo aí, tá tendo, não, vai ter a primeira universidade de barbearia, né? Nunca teve, não sei se no mundo, mas pelo menos Não aqui tô no sabendo, Brasil. hein? Onde você viu isso? Qual é essa novidade? Seu Elias, Ah, isso é fera, hein? seu Elias vai abrir a primeira universidade de barbeiros lá em Que Alphaville, legal, que legal. né? Muito Poxa, louco eu isso. sigo ele, todas as informações, mas essa eu não sabia. Vai abrir, depois você dá uma pesquisada lá. Já tá o projeto montado, a obra. Esse cara é fera, hein? Ah, que isso, é Esse cara é fera. referência, né? Todos os episódios aqui nós falamos Não tem desse como, ele cara. é, pô, pioneiro aí, né? Praticamente no segmento, entre aspas, É aí, né? verdade, é Que, verdade. né, através de técnicas, né? Enfim, Na parte técnica, assim, de cortar cabelo, o que você vê? Eu fiz a pergunta esses dias pro menino que veio aqui. Você acha que o degradê vai dar uma diminuída? eu acho que não. Nem deve. Nem deve, né? Porque é um estilo de corte tão bacana, cara. E eu acho assim que cada profissional, né, tem as suas limitações. Você não precisa ser bom em tudo. Mas se você dominar um pouquinho de cada coisa, né, eu acho que esse papo nunca existiria, Entendi, entendi. saca? É que a galera fala, pô, mas tá na hora de mudar, que todo mundo fica meio igual. Né? Isso eu tô falando, barbeiros falando, né? Uhum. Você vai mudar para um cabelo um pouco mais com tesoura, esquecer a máquina. Tem sempre esse papo. Outra coisa, como que você hoje se relaciona com produtos da área? Cosméticos, no Sim, caso. cosmético, produto. Então, eu sou bem prático em relação a produtos assim, cara. Eu confesso que isso é uma coisa que eu preciso melhorar em mim, né? Questão de vendas, assim, de anunciar o produto. Mas eu não tenho, nós lá na Dom Ladinos trabalhamos apenas com uma linha de produtos, não tem uma variedade, né? O que nós usamos lá basicamente é pomada, balmer, óleo para barba, né? Mas Dom Emerson prometeu aqui que vem novidades aí, hein? Em relação a produtos, né? Falou, Então, né? aí é um outro ponto que eu falei, pô, eu não sei se eu devo falar aqui, né? Pô, mas existe sim esse projeto, né? E o curioso é isso, né? Um cliente senta ali, pá, o cliente tem uma empresa de embalagem, aí o outro ali já tem uma de manipulação, e aí daí ele é visionário, ele olha assim e fala, pô, eu vejo o negócio aqui. Aí daí quando ele vê, ele já, pum, já bola, já uma parada legal já e vai acontecer, certeza. E tecnologia? A tecnologia não pode parar, cara. É tudo hoje praticamente, né? Se você soubesse manifestar ali nas redes sociais, cara, você pode alavancar seu negócio aí em até 100, 200%. Uma pergunta que eu
Eu tava me esquecendo aqui, que eu lembrei agora. Você é especialista em cabelo black? Ou não? Cara, isso é bem curioso, quando eu comecei na Dom Ladino, eu achei que eu sabia cortar cabelo black. Eu achei, até eu ter a minha primeira experiência com cabelo black lá, cara, ficou um desastre, né? Ficou um desastre. E aí, daí, depois desse dia, o Emerson olhou assim, numa segunda-feira ele falou, vou pegar aqui um cabelo afro e vou passar algumas técnicas pra você. E aí, partir daí, Aí começou a esquece. desenrolar. Aí esquece. Hoje eu posso dizer que eu domino bem o cabelo afro, né? Mas eu não tenho uma coisa específica assim, eu sou especialista nisso ou nisso, né? Entendi. Né? Eu consigo tanto trabalhar com cabelo afro quanto cabelo liso. Uma coisa que foi muito boa, principalmente aqui na região do Campo Belo, foi que eu pude aprimorar o meu corte na tesoura, 100% tesoura, que é Sim. muito comum aqui. Sim. Diferente de bairro, que é mais máquina, né? Mais raspado e tal. E aqui eu consegui aprimorar tal. Tem muito que aprender ainda. A vida é um eterno aprendizado, né? Mas é isso. Ô Henrique, a conversa já está indo para o finzinho aqui, mas eu queria te fazer uma pergunta que eu também faço para todos. Se você tem gratidão por alguém, por alguma pessoa, ou por algumas pessoas, na evolução do seu trabalho de barbeiro? Pô, claro, cara. Como não? Uma coisa que eu aprendi é que ninguém constrói nada sozinho, né? Todos nós precisamos de pessoas para estar melhorando, para estar evoluindo. E se eu for falar aqui, pô, eu tenho inúmera gratidão por inúmeras pessoas, mas a primeira delas é Deus, né? Sim. Eu sou cristão, sou temente, devoto a Deus. E quando você caminha certinho, quando você faz certinho, não tem como dar errado. Aí ele acaba trilhando o seu caminho, colocando pessoas no seu caminho, que aí daí a gente tem que entender, eu, né, especificamente, entendo que aquela pessoa ali foi determinante, assim, na minha vida até determinado ponto, né, me ajudou até aquele ponto, grato, Sim, e aí veio outra, que veio outra, que veio outra, e o que eu sei hoje me colocou aqui, sentado nessa cadeira. Que legal, O que eu não sei ainda vai me levar onde vai te levar. É. E no começo você falou do Gustavo, né? E o Gustavo, Gustavo. como é que tá? Já tá se desenvolvendo bem? Tá, eu tive com ele pessoalmente ontem, eu fui levar minha filha caçula, né? Eu conheci ele aquele dia que eu fui lá te convidar, né? Isso. Ele tava lá e falou, acho que eu vou também, né? Acabou não vindo. Então, acho que ele começou naquela semana, lá na unidade de chácara, né? Que legal. Já como barbeiro. Já como barbeiro. Que legal. E aí muito ele tá bacana. atendendo lá, pô, meu filho, ele foi um dos que mais sofreu na minha mão, no começo, cara. Vamos cortar o cabelo? Não quero, pai. Vamos, eu preciso de você, cara, eu não tenho quem cortar. Não tem o que cortar. Você usa aplicativo para marcação de hora? Sim. Você na Dom Ladino, qual que você usa? Tem dois, tem a Books e tem a Altejo. Bom, já que você falou da Books, eu quero te presentear aqui com um boné. Pô, cara. E já agradecendo a Books pelo apoio que dá pra gente aí, né? É um bonezinho, acho que vai tampar aí a sua careca aí. Ô, cara, deixa eu botar aqui. Não, tá grande. Tá grande, aqui, né? Cabeça pequena. Mamãe é cearense, mas eu fui nascido ali, diz ela que não puxei a cabecinha de cearense porque eu fui nascido a fósforo, acho que é essa técnica. Puxou, aí amassou assim, ficou meio ovalzinho assim. Legal, gostaria de agradecer a Books pela força que tá dando aqui pra gente. E dizer que o aplicativo é muito importante hoje, né? Porque o cliente, ele já entra lá na sua página, já marca, é tranquilo. E chega no celular, né? Chega a notificação. Olha, o José marcou hora, o João marcou hora, tá hora. Então, para a gente terminar o papo, gostaria que você falasse aí para quem você queira, manda sua mensagem aí, fica à vontade. Pô, cara, gratidão primeiro por estar aqui, né? Obrigado aí, primeiramente a Deus, né? Sem Ele nas nossas vidas, nós nada somos.
Obrigado à minha família, obrigado à minha esposa que tá aqui comigo. Renata. Minha date, né? Obrigado a Dom Ladino, obrigado ao Emerson, obrigado ao Davi, né? Aos clientes que sentam lá na nossa cadeira. Enfim, obrigado a todos aí, né? Mais uma vez, ninguém constrói nada sozinho, né? Nós precisamos de pessoas para estar evoluindo aí e espero ter aí, com a minha história aí, ajudar alguém. Às vezes você que tá também nessa indecisão de, pô, vou, não vou, cara, se você gosta, vai para cima, né? Eu não sou mais quem eu era, né? Isso daqui vai ser editado, né? Não, mas tá tudo certo. Vai desse jeito, não vai editar não, nada. Não, que é isso, cara? Cara, assim, eu não sou mais quem eu era, também estou longe da onde eu quero estar, mas trabalho de formiguinha, com certeza, aí com pessoas, né? Pessoas como o Miro, pessoas como o Emerson, como o Davi. Tem pessoas bacanas aí, né, o tempo todo, em todo lugar. Então a gente tem que estar atento aos detalhes para que nós possamos aí realizar os nossos sonhos aí e viver aquilo de melhor que a vida pode nos proporcionar. Legal, legal. Bom, desde já quero te agradecer a sua presença aqui. Um papo legal, bom aí para a galera ver, assistir, né? E servir como exemplo, né? Sim. Agradecer a Dom Ladino, que está trazendo uma galera boa aí na profissão, com um método legal de trabalho, de conhecimento cultural, inclusive, como você falou aqui, né? Muito bacana. E o Piril, como empreendedor, e ele é sabedor da área, ele é um bom técnico, né? Sem é um dúvidas. Excelente técnico de cabelo e tem mais outras qualidades, meu. O cara é um avião. Obrigado mesmo, foi um prazer falar com você aqui. Muito obrigado por a sua presença. Gente, obrigado. Finalizando aqui mais um episódio de Papo Afiado. Inscreva no canal no YouTube e segue a gente no Instagram. Muito obrigado a todos. Valeu!